Desde jovem, ele tinha um caroço no braço que nunca incomodou. Com o tempo, o caroço cresceu, mas ele continuou ignorando. Um dia, após uma queda, o caroço rompe e libera um líquido escuro. No hospital, os médicos fazem uma incisão e descobrem uma estrutura viva, com larvas encapsuladas de tecido necrosado. A falta de cuidado permitiu que o caroço se transformasse em um ninho de parasitas que estavam se alimentando do músculo há anos. No silêncio de um braço que se tornou familiar, um incômodo discreto, um ponto de interrogação na pele, residia há mais de 2 décadas. 23 anos. Um tempo suficiente para que um grão de areia se tornasse parte da paisagem, para que o incomum se fundisse à normalidade. Era apenas um caroço, uma protuberância insidiosa sob a pele, um companheiro mudo que acompanhava os dias, as estações, as alegrias e as dores da vida. Sua presença era tão constante que se tornará invisível aos olhos de quem o portava, um detalhe periférico na vastidão da existência. A mente humana, em sua notável capacidade de adaptação, relegou a um canto esquecido, um mero vestígio de algo que um dia mereceu atenção. A negligência, essa sutil erosão da vigilância, transformou um pequeno desvio em um silêncio carregado de promessas sombrias. O tempo, que para a maioria traz sabedoria e refinamento, para este pequeno ponto na carne, significava maturação, crescimento silencioso e a construção de um império invisível. A vida, em sua forma mais primitiva e implacável, não conhece o conceito de repouso. Ela busca, adapta-se e próspera, mesmo nos recantos mais inesperados da existência humana. A pele, essa barreira que nos protege do mundo exterior, tornará-se, para algo mais, um véu, uma cortina a ocultar um drama biológico em desenvolvimento, um ciclo de vida e morte que se desenrolava sem alardes, sem testemunhas, apenas a quietude de anos de crescimento oculto. Era um segredo enterrado não na terra, mas na própria carne, um testemunho silencioso da capacidade da natureza de persistir, de encontrar caminhos, de criar vida onde menos se espera e onde, talvez, menos se deseje. A história que se iniciava não era sobre um simples crescimento anormal, era sobre o desvelar de um processo que se alastrava, paciente e voraz, nas entranhas do corpo, um prenúncio de um horror que a casualidade da vida estava prestes a expor. A fragilidade da vida cotidiana, a ilusão de controle que nos cerca, foi quebrada por um evento tão comum quanto uma queda. Um tropeço, um desequilíbrio momentâneo, um instante de distração, e o mundo se desfez em um turbilhão de dor e surpresa. O corpo, antes um refúgio seguro, tornou-se palco de uma revelação abrupta e violenta. O caroço, esse companheiro de longa data, rompeu-se. Não foi um rasgo limpo, uma ferida comum. Foi uma explosão contida de vida oculta, uma liberação súbita e perturbadora. De seu interior, em vez de sangue ou pus, emergiu um líquido escuro, viscoso, de uma consistência que desafiava a compreensão. Era um prenúncio, um sinal inequívoco de que algo muito mais sinistro do que uma simples anomalia dermatológica estava em curso. A visão desse líquido, a sensação em sua pele, a dor que se irradiava, tudo convergiu para um único ponto. A normalidade havia sido irrevogavelmente violada. O que antes era um incômodo ignorado, um detalhe insignificante, agora se manifestava com uma força avassaladora, exigindo atenção, exigindo uma resposta. A queda não foi apenas física. Foi uma queda da complacência, uma queda na dura realidade de um processo biológico que se perpetuava nas sombras, alimentando-se da própria existência de quem o carregava. A curiosidade, adormecida por tantos anos, despertou abruptamente, mas não com a sede de conhecimento. Despertou com o terror da descoberta. O corpo, outrora um lar, transformará-se em um enigma, um labirinto de mistérios biológicos que a ciência teria que desvendar. O que parecia um simples acidente, um infortúnio passageiro, era, na verdade, a ignição de um pesadelo, o momento em que a verdade oculta se recusou a permanecer enterrada. A linha entre o conhecido e o inimaginável foi cruzada, e o que se apresentava era um território inexplorado de horror e resiliência, uma demonstração macabra da persistência da vida em suas formas mais extremas e inesperadas. O caminho para o hospital foi um borrão de apreensão e dor crescente. A cada quilômetro percorrido, a gravidade da situação se tornava mais palpável. O líquido escuro,
que manchara a pele e a roupa, era um lembrete constante da aberração que se aninhava ali. A equipe médica, acostumada a lidar com uma miríade de enfermidades, encontrou-se diante de um caso que desafiava os livros didáticos. As primeiras análises revelaram um cenário desolador. Não se tratava apenas de tecido necrosado, um dano comum e lesões prolongadas. O que os exames mais aprofundados desvelaram foi algo aterrador, uma estrutura viva, um ecossistema parasítico intrincado e perverso. Larvas, encapsuladas em esferas translúcidas, compunham um ninho de horror, um organismo alienígena que se alimentava vorazmente dos músculos, tecidos e fluidos vitais há anos. A perplexidade inicial dos médicos deu lugar a uma mistura de fascínio mórbido e repulsa. A resiliência macabra da vida, a capacidade de adaptação e sobrevivência em condições extremas, manifestava-se ali, em sua forma mais crua e perturbadora. Aquele caroço, ignorado por tantas décadas, não era um crescimento benigno. Era um santuário para uma forma de vida que prosperava na sombra da negligência humana. A curiosidade, ou a falta dela, havia permitido que um pequeno ponto se transformasse em um ninho de horror, um testemunho silencioso e terrível do que a vida pode ocultar quando não é observada, quando é deixada à própria sorte. A jornada da cura, que agora se iniciava, seria uma batalha não apenas contra a infecção, mas contra a própria natureza adaptativa e implacável da vida, uma luta para erradicar um parasita que se tornará parte intrínseca do hospedeiro, um ciclo que a negligência havia permitido florescer em um pesadelo. A jornada pelo interior do corpo revelou um mapa de destruição silenciosa, um testemunho da engenhosidade sombria da natureza parasítica. As larvas, em sua cápsula protetora, haviam criado um ambiente autossustentável, uma simbiose perversa onde a vida de um dependia da morte do outro. Cada estrutura, cada vaso sanguíneo explorado, cada fibra muscular consumida, contava a história de anos de crescimento oculto, de uma batalha vencida pela invasão, pela adaptação, pela fome insaciável. Os médicos, munidos de instrumentos cada vez mais sofisticados, navegavam por esse território desconhecido, desmantelando a intrincada rede que aprisionava o corpo. A resiliência da vida, neste contexto, não era um conceito inspirador, mas uma força aterradora, capaz de florescer nas condições mais adversas, de se adaptar e prosperar mesmo quando confrontada com os mecanismos de defesa do hospedeiro. A negligência, que permitirá a formação deste ecossistema, agora se revelava como a cúmplice silenciosa de um crime biológico. A queda foi gatilho, o evento que forçou a exposição, mas a causa raiz residia na indiferença, na aceitação passiva de um corpo estranho que, com o tempo, se tornará parte dele. A história deste caroço era a história da vida em sua manifestação mais oportunista, um lembrete visceral de que mesmo os menores descuidos podem abrir portas para horrores inimagináveis. O mistério que se desvendava não era apenas sobre a presença de parasitas, mas sobre a própria natureza da vida, sua tenacidade, sua capacidade de se perpetuar e de encontrar caminhos, mesmo nos recantos mais sombrios da existência. A curiosidade ignorada não apenas escondeu um segredo, ela cultivou um monstro, um testemunho vivo da fragilidade da vida humana diante da implacável marcha da natureza. Os dias que se seguiram foram uma luta contra o tempo e contra um inimigo que se revelava cada vez mais complexo. A remoção das larvas encapsuladas era um processo delicado, exigindo precisão cirúrgica para evitar a liberação de mais fluidos infecciosos ou a disseminação do parasita. Cada intervenção era um passo em falso potencial, uma dança com perigo que se espalhava pelas correntes sanguíneas, pelos tecidos, pelas próprias células do corpo. A resiliência da vida, que antes se manifestava na formação do ninho, agora se mostrava na resistência à remoção, na capacidade de se regenerar e de adaptar suas estratégias de sobrevivência. A equipe médica, confrontada com a magnitude do desafio, mergulhou em estudos intensivos, buscando compreender a biologia única deste organismo parasítico. A perplexidade inicial transformou-se em uma determinação implacável. A história que se desenrolava no centro cirúrgico era um conto de advertência sobre as consequências da negligência, um estudo de caso sobre como a falta de atenção a um pequeno detalhe pode escalar para uma catástrofe de proporções inimagináveis. A curiosidade, que deveria ter sido despertada anos antes, agora era uma força motriz para a equipe, impulsionando-os a desvendar cada aspecto desse parasita, a encontrar uma maneira de erradicá-lo completamente.
A compreensão do que a curiosidade ignorada pode ocultar tornou-se a missão principal, um imperativo moral e científico. O corpo, outrora um refúgio, tornou-se um campo de batalha, e a vida, em sua dualidade assustadora, era tanto ameaça quanto esperança, a fonte do mal e a chave para sua erradicação. A persistência da vida em sua forma mais crua e adaptativa era um espetáculo aterrorizante, ao mesmo tempo estranhamente fascinante. As larvas, mesmo isoladas, demonstravam uma vitalidade surpreendente, um instinto de sobrevivência inabalável. Os médicos descobriram que cada cápsula continha um microecossistema, com nutrientes e mecanismos de defesa próprios, projetados para garantir a propagação e a sobrevivência da espécie. Era um ciclo de vida que se perpetuava independentemente do hospedeiro, uma demonstração de que a vida, em sua essência, busca apenas continuar, adaptar-se e prosperar. A negligência, que havia permitido que esse ciclo se estabelecesse, agora era vista como um catalisador, um ambiente fértil onde a natureza, em sua forma mais implacável, pôde florescer. A história deste caroço era, em última análise, uma lição sobre a importância da vigilância, sobre a necessidade de não ignorar os sinais que o corpo nos envia, por mais sutis que sejam. A curiosidade, quando direcionada para o autoconhecimento e o cuidado, é uma ferramenta poderosa. Quando ignorada, ela pode ocultar horrores inimagináveis. O desfecho dessa batalha ainda estava incerto, mas uma coisa era clara: a experiência havia transformado a percepção de todos os envolvidos. A vida, em sua capacidade de se esconder e de se manifestar de formas inesperadas, era um mistério profundo, e a ignorância, um luxo que ninguém podia mais permitir. O caroço, outrora um incômodo discreto, havia se tornado um símbolo, um lembrete sombrio das consequências da complacência e da resiliência assustadora da vida. O desfecho desta saga não era uma simples cura, mas uma transformação radical. A remoção completa do parasita, um processo árduo e meticuloso, deixou marcas profundas, tanto físicas quanto psicológicas. O corpo, outrora um receptáculo para um horror oculto, agora carregava cicatrizes da batalha, um testemunho visível da luta pela sobrevivência. A vida, que se manifestara de forma tão sinistra, foi finalmente contida, mas a experiência deixou uma marca indelével. A equipe médica, marcada pela perplexidade e pelo fascínio, continuou a estudar os espécimes coletados, buscando desvendar todos os segredos desse organismo parasítico. A história deste caroço, que começou como um incômodo discreto e foi ignorado por décadas, tornou-se um conto de advertência sobre a resiliência macabra da vida e as consequências devastadoras da negligência. Revelou que a curiosidade ignorada pode ocultar um ninho de horror, um ecossistema parasítico que se alimentava vorazmente, crescendo sem alarde, esperando o momento certo para se manifestar. A queda foi catalisador, mas a negligência foi a causa. A vida, em sua busca incessante por continuação, demonstrou sua capacidade de adaptação e sobrevivência em formas que desafiam a compreensão humana. A história serviu como um lembrete pungente de que a vigilância e a curiosidade ativa em relação ao próprio corpo são essenciais, pois que parece insignificante pode, com o tempo, transformar-se em um pesadelo inimaginável, uma demonstração arrepiante da tenacidade da vida em suas formas mais extremas e inesperadas. A persistência da vida, quando despojada de sua familiaridade biológica e observada em sua forma mais primitiva e adaptativa, revela uma tenacidade que transcende a compreensão humana. No caso em questão, a capacidade das larvas de formar um ecossistema autossustentável dentro do corpo do hospedeiro é um testemunho dessa adaptação extrema. Cada cápsula não era meramente um invólucro, mas uma unidade de sobrevivência complexa, contendo reservas nutritivas e mecanismos de defesa intrinsecamente ligados ao ambiente hostil que habitavam. Essa intrincada organização interna permitia que as larvas não apenas sobrevivessem, mas prosperassem, utilizando os recursos do hospedeiro de maneira eficiente e implacável. Agora, imagine como essa mesma capacidade de organização e adaptação se manifesta em outras formas de vida, talvez menos visíveis, mas igualmente poderosas. Pense, por exemplo, em certas comunidades de fungos que se desenvolvem em solos empobrecidos, criando redes miceliais extensas que otimizam a absorção de nutrientes escassos, ou em bactérias que evoluem para resistir a antibióticos em ambientes hospitalares, um cenário que, embora diferente em escala, compartilha a mesma essência de adaptação forçada.
Essa resiliência não é um ato de vontade, mas uma resposta evolutiva a pressões ambientais, um processo que, quando desacompanhado de vigilância, pode levar a consequências alarmantes. Ademais, a maneira como esse parasita utilizou o tempo, essa commodity invisível e frequentemente desperdiçada, para construir seu império interno é notável. 23 anos de crescimento silencioso, de expansão gradual e invisível, demonstram a paciência inerente aos processos naturais, especialmente aqueles que operam fora do escrutínio humano. Essa longevidade e crescimento discreto sublinham a importância de não subestimar os processos lentos e insidiosos. Considere, para ilustrar, a erosão gradual de uma estrutura rochosa por um rio, um processo que leva milênios, mas que eventualmente remodela paisagens inteiras. Ou pense na acumulação de conhecimento e habilidade ao longo de uma vida dedicada a uma arte ou ciência. O que hoje é um mestre em sua área, um dia foi um novato com um conhecimento rudimentar. De forma análoga, a negligência permitiu que um pequeno incômodo no braço se transformasse em um complexo sistema biológico, um lembrete de que o tempo, quando não gerenciado com atenção, pode ser um poderoso aliado para o que se esconde nas sombras. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre os aspectos de nossas próprias vidas que, por falta de atenção contínua, podem estar se desenvolvendo de maneiras que ainda não percebemos, acumulando complexidade e potencial impacto ao longo dos anos. Consequentemente, a falha em reconhecer e abordar a anomalia inicial não foi apenas um lapso, mas uma permissão ativa para que um ciclo de vida parasítico se estabelecesse e prosperasse. A negligência, nesse contexto, não é apenas a ausência de ação, mas a concessão de espaço e tempo para que processos indesejados se aprofundem. Reflitamos sobre como essa dinâmica se aplica em outros domínios. Pense na manutenção de um imóvel. Ignorar um pequeno vazamento no telhado pode, com o tempo, levar à deterioração estrutural de toda a edificação, um problema exponencialmente mais caro e difícil de resolver. Ou considere a saúde de um relacionamento. Descuidar da comunicação e da intimidade pode gradualmente criar um abismo entre parceiros, transformando um pequeno afastamento inicial em uma distância intransponível. Da mesma forma, a falha em investigar o caroço permitiu que ele evoluísse de uma simples protuberância para um ecossistema intrincado, um testemunho de que a inação diante de um problema incipiente pode, na verdade, alimentar sua progressão e gravidade. Essa compreensão nos impulsiona a reconhecer a proatividade como um elemento crucial na gestão de riscos, sejam eles biológicos, estruturais ou interpessoais. Por outro lado, a queda, embora um evento fortuito, serviu como um agente de revelação, desmantelando a barreira de contenção que a negligência havia permitido. O rompimento do caroço e a liberação do líquido escuro foram o ponto de inflexão, o momento em que o segredo oculto foi forçado à luz. Essa dualidade, a negligência como permissão e o evento fortuito como catalisador, destaca a complexa interação entre passividade e acaso na manifestação de problemas ocultos. Pense em um vulcão adormecido. A inatividade prolongada permite o acúmulo de pressão interna, mas é um tremor de terra, um evento externo e inesperado, que pode desencadear a erupção catastrófica. Ou considere um sistema de segurança digital. A falta de atualizações e monitoramento constante, negligência, deixa a porta aberta para hackers, mas é um ataque específico e direcionado, o evento fortuito, que explora essa vulnerabilidade e causa o incidente. Assim, o corpo, ao ser submetido a um estresse físico inesperado, expôs a realidade biológica que havia sido cuidadosamente oculta pela complacência. Essa dinâmica sublinha que, embora a negligência crie as condições para o desastre, é frequentemente o evento específico que precipita sua manifestação, forçando um confronto com a realidade antes ignorada. A descoberta da complexa arquitetura parasítica no braço do paciente não foi apenas um avanço na compreensão médica, mas também lançou uma luz sobre a intrincada tapeçaria da vida em suas formas menos convencionais. A capacidade de organização interna das larvas, cada uma encapsulada em sua própria unidade de sobrevivência, com reservas nutritivas e mecanismos de defesa, revela uma forma de inteligência biológica que opera independentemente de um sistema nervoso centralizado. Essa autonomia celular, onde cada componente age em benefício do todo, ecoa em outros organismos. Observe, por exemplo, a colônia de um fungo mucilaginoso, Physarum polycephalum, que, embora unicelular em sua essência, demonstra a capacidade de resolver labirintos e otimizar rotas de alimentação,
comportamentos que parecem coordenados, mas que surgem na interação local de seus pseudópodes. Da mesma forma, em um nível mais complexo, as bactérias em um biofilme, aderidas a uma superfície, comunicam-se quimicamente, sincronizando suas atividades, formando uma comunidade resiliente capaz de resistir a antibióticos e a ataques do sistema imunológico. Essa cooperação forçada, essa inteligência distribuída, permite que a vida persista mesmo em ambientes hostis ou quando confrontada com ameaças letais, demonstrando que a estratégia de sobrevivência pode manifestar-se de maneiras que desafiam nossa noção de consciência ou planejamento intencional. Ademais, a maneira como o tempo foi empregado por esse parasita, transformando um pequeno incômodo em um ecossistema próspero ao longo de mais de 2 décadas, destaca a importância da paciência e da persistência nos processos naturais. Essa longevidade e crescimento insidioso não são um ato de malícia, mas sim o resultado de uma estratégia evolutiva que prioriza a adaptação e a propagação a longo prazo. Pense na formação de um recife de coral. Milênios de deposição contínua de carbonato de cálcio por incontáveis pólipos criam estruturas massivas e complexas que abrigam uma vasta biodiversidade. Ou considere a lenta acumulação de conhecimento em uma tradição oral transmitida através de gerações. Cada narrativa, cada lição, contribui para um corpo de sabedoria que se enriquece e se adapta com o passar do tempo. Da mesma forma, a negligência permitiu que o parasita utilizasse o tempo como um aliado, construindo gradualmente sua infraestrutura interna, fortalecendo suas defesas e otimizando seus métodos de nutrição. Essa perspectiva nos convida a considerar como os processos lentos contínuos em nossas próprias vidas, sejam eles de aprendizado, de construção ou de deterioração, podem ter um impacto profundo e duradouro, moldando realidades que só se tornam evidentes quando atingem um ponto crítico. Consequentemente, a falha em intervir precocemente não foi apenas um lapso de atenção, mas uma concessão ativa de terreno a um processo que, sem oposição, se tornou cada vez mais robusto e difícil de erradicar. A negligência, nesse contexto, funciona como um fertilizante para o problema, permitindo que suas raízes se aprofundem e sua estrutura se consolide. Essa dinâmica se assemelha à forma como a falta de irrigação e nutrição adequadas em um jardim pode permitir o crescimento descontrolado de ervas daninhas, que, com o tempo, sufocam as plantas cultivadas. Ou imagine a manutenção de um sistema financeiro. A ausência de regulamentação e fiscalização adequada pode levar ao acúmulo de práticas arriscadas e bolhas especulativas, que eventualmente estouram com consequências devastadoras para a economia. Da mesma forma, a inação diante do caroço, permitindo que ele se desenvolvesse sem controle, criou um ambiente propício para a proliferação do parasita. Essa realidade nos impulsiona a reconhecer a proatividade como um antídoto essencial contra a escalada de problemas, pois a intervenção precoce, mesmo que em pequena escala, pode prevenir a necessidade de intervenções drásticas custosas no futuro. Por outro lado, o evento da queda, embora um acaso, atuou como um gatilho disruptivo, desfazendo barreiras de contenção que a complacência havia erguido. O rompimento do caroço e a subsequente liberação do fluido sinistro foram um momento de clímax, onde a realidade oculta foi violentamente exposta. Essa interação entre a passividade prolongada e o evento fortuito que força a revelação é um padrão recorrente em diversas situações. Pense em um navio que navega em águas calmas por meses, com suas estruturas internas gradualmente enfraquecidas por corrosão não detectada. Um único temporal inesperado pode causar danos catastróficos, expondo a fragilidade oculta. Ou considere um sistema de arquivos digitais desorganizado e sem backups. A falha súbita de um disco rígido, um evento relativamente comum, pode levar à perda irreversível de dados valiosos. Assim como o corpo, antes um refúgio seguro, tornou-se palco de uma revelação aterradora após um incidente aparentemente menor. Esses exemplos ilustram como a falta de manutenção e vigilância cria vulnerabilidades que podem ser exploradas por eventos inesperados, forçando um confronto com as consequências antes ignoradas. A persistência da vida, quando despojada de sua familiaridade biológica e observada em sua forma mais primitiva e adaptativa, revela uma tenacidade que transcende a compreensão humana. No caso em questão, a capacidade das larvas de formar um ecossistema autossustentável dentro do corpo do hospedeiro é um testemunho dessa adaptação extrema. A organização interna das larvas, cada uma encapsulada em sua própria unidade de sobrevivência,
Com reservas nutritivas e mecanismo de defesa, demonstra uma forma de inteligência biológica que opera independentemente de um sistema nervoso centralizado. Essa autonomia celular, onde cada componente age em benefício do todo, ecoa em outros organismos. Observe, por exemplo, a colônia de um fungo mucilaginoso, Physarum polycephalum, que, embora unicelular em sua essência, demonstra a capacidade de resolver labirintos e otimizar rotas de alimentação. Comportamentos que parecem coordenados, mas que surgem na interação local de seus pseudópodes. Da mesma forma, em um nível mais complexo, as bactérias em um biofilme, aderidas a uma superfície, comunicam-se quimicamente, sincronizando suas atividades, formando uma comunidade resiliente capaz de resistir a antibióticos e a ataques do sistema imunológico. Essa cooperação forçada, essa inteligência distribuída, permite que a vida persista mesmo em ambientes hostis ou quando confrontada com ameaças letais, demonstrando que a estratégia de sobrevivência pode manifestar-se de maneiras que desafiam nossa noção de consciência ou planejamento intencional. Ademais, a maneira como o tempo foi empregado por esse parasita, transformando um pequeno incômodo em um ecossistema próspero ao longo de mais de 2 décadas, destaca a importância da paciência e da persistência nos processos naturais. Essa longevidade e crescimento insidioso não são atos de malícia, mas sim o resultado de uma estratégia evolutiva que prioriza a adaptação e a propagação a longo prazo. Pense na formação de um recife de coral. Milênios de deposição contínua de carbonato de cálcio por incontáveis pólipos criam estruturas massivas complexas que abrigam uma vasta biodiversidade. Ou considere a lenta acumulação de conhecimento em uma tradição oral transmitida através de gerações. Cada narrativa, cada lição, contribui para um corpo de sabedoria que se enriquece e se adapta com o passar do tempo. Da mesma forma, a negligência permitiu que o parasita utilizasse o tempo como um aliado, construindo gradualmente sua infraestrutura interna, fortalecendo suas defesas e otimizando seus métodos de nutrição. Essa perspectiva nos convida a considerar como processos lentos e contínuos em nossas próprias vidas, sejam eles de aprendizado, de construção ou de deterioração, podem ter um impacto profundo e duradouro, moldando realidades que só se tornam evidentes quando atingem um ponto crítico. Consequentemente, a falha em intervir precocemente não foi apenas um lapso de atenção, mas uma concessão ativa de terreno, um processo que, sem oposição, se tornou cada vez mais robusto e difícil de erradicar. A negligência, nesse contexto, funciona como um fertilizante para o problema, permitindo que suas raízes se aprofundem e sua estrutura se consolide. Essa dinâmica se assemelha à forma como a falta de irrigação e nutrição adequadas em um jardim pode permitir o crescimento descontrolado de ervas daninhas, que, com o tempo, sufocam as plantas cultivadas. Ou imagine a manutenção de um sistema financeiro. A ausência de regulamentação e fiscalização adequada pode levar ao acúmulo de práticas arriscadas e bolhas especulativas, que eventualmente estouram com consequências devastadoras para a economia. Da mesma forma, a inação diante do caroço, permitindo que ele se desenvolvesse sem controle, criou o ambiente propício para a proliferação do parasita. Essa realidade nos impulsiona a reconhecer a proatividade como um antídoto essencial contra a escalada de problemas, pois a intervenção precoce, mesmo que em pequena escala, pode prevenir a necessidade de intervenções drásticas e custosas no futuro. Por outro lado, o evento da queda, embora um acaso, atuou como um gatilho disruptivo, desfazendo a barreira de contenção que a complacência havia erguido. O rompimento do caroço e a subsequente liberação do fluido sinistro foram um momento de clímax, onde a realidade oculta foi violentamente exposta. Essa interação entre a passividade prolongada e o evento fortuito que força a revelação é um padrão recorrente em diversas situações. Pense em um navio que navega em águas calmas por meses, com suas estruturas internas gradualmente enfraquecidas por corrosão não detectada. Um único temporal inesperado pode causar danos catastróficos, expondo a fragilidade oculta. Ou considere um sistema de arquivos digitais desorganizado e sem backups. A falha súbita de um disco rígido, um evento relativamente comum, pode levar à perda irreversível de dados valiosos. Assim como o corpo, antes um refúgio seguro, tornou-se palco de uma revelação aterradora após um incidente aparentemente menor. Esses exemplos ilustram como a falta de manutenção e vigilância cria vulnerabilidades que podem ser exploradas por eventos inesperados, forçando um confronto com as consequências antes ignoradas.
A profunda interconexão entre a negligência e a proliferação de ameaças ocultas transcende o âmbito biológico, manifestando-se de maneira igualmente alarmante no tecido social e nas estruturas de governança. Considere, por exemplo, a forma como a falta de fiscalização em setores industriais pode permitir a acumulação de resíduos tóxicos em lençóis freáticos. Inicialmente, pode parecer um mero descuido operacional, um vazamento insignificante que passa despercebido. No entanto, a ausência de auditorias regulares e de punições eficazes para infrações ambientais cria um ambiente propício para que essas práticas se perpetuem e se agravem. Com o passar dos anos, esses efluentes tóxicos se infiltram no solo, contaminando fontes de água potável e afetando ecossistemas inteiros de forma gradual e insidiosa. A gravidade do problema só se revela quando os efeitos colaterais se tornam inegáveis, como um surto de doenças relacionadas à água ou a morte em massa de fauna aquática, forçando uma intervenção tardia e dispendiosa para remediar um dano que poderia ter sido evitado com uma vigilância proativa e um sistema de responsabilidade robusto. Outro sim, a passividade diante de discursos de ódio e desinformação em plataformas digitais espelha essa dinâmica de negligência com consequências profundas. No início, pode ser visto como um mero ruído na vasta paisagem da internet, um comentário isolado que não merece atenção. Contudo, a falta de moderação eficaz e a relutância em combater ativamente a disseminação de narrativas falsas e polarizadoras permitem que essas ideias se enraizem e se multipliquem. O que começa como um fio de desinformação pode, com o tempo, evoluir para uma corrente poderosa que inflama tensões sociais, polariza comunidades e mina a confiança nas instituições democráticas. A história recente nos mostra exemplos onde a tolerância e a disseminação de notícias falsas e teorias conspiratórias levou a eventos de violência e instabilidade social, demonstrando que a inação em face dessas ameaças digitais pode ter repercussões tangíveis e perigosas no mundo real, tal qual um parasita invisível que corrói os alicerces da coesão social. Adicionalmente, a ausência de investimento contínuo em infraestrutura pública, como pontes, estradas e sistemas de saneamento, ilustra um outro ângulo dessa problemática. Um pequeno defeito em uma ponte, uma rachadura inicial que é ignorada devido a restrições orçamentárias ou falta de priorização, pode, ao longo de décadas, agravar-se sob o peso do tráfego e das intempéries. A estrutura, que deveria ser um elo de conexão e progresso, torna-se um ponto de fragilidade iminente. A falha em realizar manutenções preventivas e reparos pontuais, motivada pela negligência em reconhecer a importância da infraestrutura como um bem público vital, culmina em cenários onde um colapso catastrófico pode ocorrer, resultando em perdas humanas e econômicas incalculáveis. A necessidade de reconstrução total, nesse ponto, é exponencialmente mais onerosa e complexa do que a manutenção inicial teria sido, evidenciando como uma missão a longo prazo pode transformar um problema gerenciável em uma crise de proporções avassaladoras. Em contrapartida, a importância da curiosidade ativa e da vigilância constante se manifesta na forma como os sistemas de alerta precoce funcionam em contextos de saúde pública. A rápida identificação de surtos de doenças, como a gripe aviária ou novas cepas virais, depende de uma rede robusta de monitoramento epidemiológico e de laboratórios equipados para a detecção. A curiosidade em investigar padrões incomuns de doenças, mesmo que inicialmente pareçam anedóticos, é crucial. A capacidade de rastrear a origem de uma infecção, identificar seus vetores e implementar medidas de contenção antes que ela se espalhe amplamente é o que diferencia uma epidemia controlada de uma pandemia devastadora. Essa abordagem proativa, alimentada pela vigilância e pela disposição de investigar o incomum, é o antídoto direto contra o tipo de negligência que permitiu o desenvolvimento do parasita no braço, demonstrando que a atenção aos detalhes, mesmo os mais sutis, pode ser a linha tênue entre a segurança e o desastre. A intrincada teia de interdependências que a vida parasítica tece dentro de um hospedeiro, quando transposta para o âmbito social, revela paralelos surpreendentes em como a inação pode corroer a estrutura de comunidades. Pense na dinâmica de um bairro onde a falta de participação cívica se torna a norma. Inicialmente, poucos se importam com a manutenção de espaços públicos ou com a organização de eventos comunitários. Essa apatia geral, porém, permite que a degradação gradual tome conta, jardins comunitários definham, parques se tornam mal cuidados e a sensação de pertencimento esmorece. Com o tempo,
Essa negligência coletiva pode criar um vácuo de poder, onde pequenos focos de desordem ou atividades ilícitas podem florescer sem a oposição de uma comunidade engajada. A ausência de uma força coesiva, de um sistema imunológico social ativo, permite que elementos disruptivos se estabeleçam, tal qual um parasita que encontra um corpo com as defesas comprometidas. A curiosidade em relação ao bem-estar coletivo, quando adormecida, abre espaço para que problemas aparentemente menores se agigantem, impactando a qualidade de vida de todos os residentes. Ademais, a maneira como o tempo, quando não aproveitado para o fortalecimento de laços e infraestruturas comunitárias, pode ser um veículo para a erosão da coesão social é um ponto crucial. Imagine um grupo de amigos que, ao longo dos anos, gradualmente se afasta devido à falta de contato e de novas experiências compartilhadas. O que antes eram ligações fortes e vibrantes, nutridas por encontros regulares e apoio mútuo, pode se transformar em relações distantes e superficiais. Essa diluição do convívio, essa ausência de investimento contínuo nos relacionamentos, permite que a indiferença se instale, que a familiaridade dê lugar à estranheza. Da mesma forma, em uma comunidade, a ausência de iniciativas que promovam a interação, como feiras locais, grupos de voluntariado ou conselhos de bairro ativos, permite que os laços sociais se enfraqueçam. O tempo, em vez de ser um construtor de pontes, torna-se um agente de separação, onde a falta de ação proativa permite que a desconexão se aprofunde, criando um terreno fértil para a alienação e a fragmentação do tecido comunitário. Consequentemente, a falha em abordar problemas incipientes em uma comunidade, como a falta de atividades para jovens ou o aumento da criminalidade em pequena escala, opera de maneira análoga à negligência com o caroço. Um pequeno problema de segurança, como o vandalismo esporádico, se não for investigado e contido, pode sinalizar uma vulnerabilidade maior. A inação, motivada pela relutância em lidar com questões desconfortáveis ou pela falta de recursos percebida, permite que esses incidentes se multipliquem e ganhem audácia. A comunidade, ao ignorar esses sinais de alerta, concede ao problema o espaço e o tempo necessários para se enraizar e se agravar. Essa dinâmica é semelhante à forma como um pequeno vazamento em um encanamento pode, se não reparado, levar à infiltração de água em estruturas, causando mofo e deterioração, problemas que se tornam exponencialmente mais difíceis de resolver à medida que o tempo passa sem intervenção. A relutância em confrontar o incômodo inicial condena a comunidade a lidar com uma crise muito maior no futuro. Por outro lado, o papel do acaso na revelação de problemas sociais latentes é tão significativo quanto em contextos biológicos. Pense em um evento inesperado, como um grande festival ou uma visita de autoridades importantes, que expõe a precariedade da infraestrutura de um bairro ou a falta de organização em serviços públicos. Uma simples queda, no caso biológico, forçou a exposição do parasita. Em um contexto social, um evento de grande visibilidade pode, de repente, trazer à tona problemas que a comunidade vinha ignorando. Um concerto mal organizado, com infraestrutura inadequada, pode resultar em tumultos ou acidentes, evidenciando a falta de planejamento e a precariedade dos preparativos. Da mesma forma, um incidente de segurança durante um evento público pode subitamente jogar luz sobre a inadequação das patrulhas policiais ou a falta de coordenação entre os serviços de emergência. Esses momentos de crise, embora indesejáveis, servem como um catalisador, forçando a comunidade e seus líderes a confrontar a realidade de problemas ocultos que a complacência havia permitido prosperar, impulsionando, por vezes, ações corretivas urgentes. A persistência da vida, quando despojada de sua familiaridade biológica e observada em sua forma mais primitiva e adaptativa, revela uma tenacidade que transcende a compreensão humana. No caso em questão, a capacidade das larvas de formar um ecossistema autossustentável dentro do corpo do hospedeiro é um testemunho dessa adaptação extrema. A organização interna das larvas, cada uma encapsulada em sua própria unidade de sobrevivência, com reservas nutritivas e mecanismos de defesa, demonstra uma forma de inteligência biológica que opera independentemente de um sistema nervoso centralizado. Essa autonomia celular, onde cada componente age em benefício do todo, ecoa em outros organismos. Observe, por exemplo, a colônia de um fungo mucilaginoso, Physarum polycephalum, que,
embora unicelular em sua essência, demonstra a capacidade de resolver labirintos e otimizar rotas de alimentação, comportamentos que parecem coordenados, mas que surgem na interação local de seus pseudópodes. Da mesma forma, em um nível mais complexo, as bactérias em um biofilme, aderidas a uma superfície, comunicam-se quimicamente, sincronizando suas atividades, formando uma comunidade resiliente capaz de resistir a antibióticos e a ataques do sistema imunológico. Essa cooperação forçada, essa inteligência distribuída, permite que a vida persista mesmo em ambientes hostis ou quando confrontada com ameaças letais, demonstrando que a estratégia de sobrevivência pode manifestar-se de maneiras que desafiam nossa noção de consciência ou planejamento intencional. Ademais, a maneira como o tempo foi empregado por esse parasita, transformando um pequeno incômodo em um ecossistema próspero ao longo de mais de 2 décadas, destaca a importância da paciência e da persistência nos processos naturais. Essa longevidade e crescimento insidioso não são atos de malícia, mas sim o resultado de uma estratégia evolutiva que prioriza a adaptação e a propagação a longo prazo. Pense na formação de um recife de coral. Milênios de deposição contínua de carbonato de cálcio por incontáveis pólipos criam estruturas massivas e complexas que abrigam uma vasta biodiversidade. Ou considere a lenta acumulação de conhecimento em uma tradição oral transmitida através de gerações. Cada narrativa, cada lição, contribui para um corpo de sabedoria que se enriquece e se adapta com o passar do tempo. Da mesma forma, a negligência permitiu que o parasita utilizasse o tempo como um aliado, construindo gradualmente sua infraestrutura interna, fortalecendo suas defesas e otimizando seus métodos de nutrição. Essa perspectiva nos convida a considerar como processos lentos e contínuos em nossas próprias vidas, sejam eles de aprendizado, de construção ou de deterioração, podem ter um impacto profundo e duradouro, moldando realidades que só se tornam evidentes quando atingem um ponto crítico. Consequentemente, a falha em intervir precocemente não foi apenas um lapso de atenção, mas uma concessão ativa de terreno a um processo que, sem oposição, se tornou cada vez mais robusto e difícil de erradicar. A negligência, nesse contexto, funciona como um fertilizante para o problema, permitindo que suas raízes se aprofundem e sua estrutura se consolide. Essa dinâmica se assemelha à forma como a falta de irrigação e nutrição adequadas em um jardim pode permitir o crescimento descontrolado de ervas daninhas, que, com o tempo, sufocam as plantas cultivadas. Ou imagine a manutenção de um sistema financeiro. A ausência de regulamentação e fiscalização adequada pode levar ao acúmulo de práticas arriscadas e bolhas especulativas, que eventualmente estouram com consequências devastadoras para a economia. Da mesma forma, a inação diante do caroço, permitindo que ele se desenvolvesse sem controle, criou um ambiente propício para a proliferação do parasita. Essa realidade nos impulsiona a reconhecer a proatividade como um antídoto essencial contra a escalada de problemas, pois a intervenção precoce, mesmo que em pequena escala, pode prevenir a necessidade de intervenções drásticas e custosas no futuro. Por outro lado, o evento da queda, embora um acaso, atuou como um gatilho disruptivo, desfazendo barreiras de contenção que a complacência havia erguido. O rompimento do caroço e a subsequente liberação do fluido sinistro foram um momento de clímax, onde a realidade oculta foi violentamente exposta. Essa interação entre a passividade prolongada e o evento fortuito que força a revelação é um padrão recorrente em diversas situações. Pense em um navio que navega em águas calmas por meses, com suas estruturas internas gradualmente enfraquecidas por corrosão não detectada. Um único temporal inesperado pode causar danos catastróficos, expondo fragilidade oculta. Ou considere um sistema de arquivos digitais desorganizado e sem backups. A falha súbita de um disco rígido, um evento relativamente comum, pode levar à perda irreversível de dados valiosos. Assim como o corpo, antes o refúgio seguro, tornou-se palco de uma revelação aterradora após um incidente aparentemente menor. Esses exemplos ilustram como a falta de manutenção e vigilância cria vulnerabilidades que podem ser exploradas por eventos inesperados, forçando um confronto com as consequências antes ignoradas. A resiliência da vida, em sua manifestação mais insidiosa, se revela não apenas na capacidade de adaptação a um ambiente hostil, mas na habilidade de reprogramar as próprias funções do hospedeiro para atender às suas necessidades de sobrevivência e propagação. No caso do parasita em questão, essa reprogramação não se limitou à exploração de tecidos musculares para a nutrição. Ela se estendeu à manipulação sutil dos processos biológicos do corpo. Pense,
Por exemplo, na forma como certos vírus, como o da raiva, alteram o comportamento do hospedeiro, induzindo agressividade e fotofobia para aumentar a probabilidade de transmissão através de mordidas. Ou considere os fungos que infectam formigas, como o Ophiocordyceps unilateralis, que as forças subir em locais estratégicos e se prender firmemente a folhas antes de morrer, garantindo assim a dispersão ideal de seus esporos para atingir novas vítimas. Essa capacidade de orquestrar mudanças comportamentais fisiológicas no hospedeiro, transformando-o em um veículo involuntário para a perpetuação do parasita, é uma demonstração de uma inteligência biológica que opera em um nível fundamental, reescrevendo o código da vida para seus próprios fins. Essa camada adicional de complexidade, onde o parasita não apenas consome, mas também comanda, adiciona uma dimensão ainda mais perturbadora à sua existência. Além disso, a maneira como o tempo, longe de ser um mero marcador cronológico, se torna um agente ativo na consolidação do parasita, merece uma análise mais aprofundada. As 2 décadas e 3 anos de crescimento oculto não foram um período de inatividade, mas um tempo de maturação estratégica. Durante esse período, o parasita não apenas se alimentou, mas também desenvolveu mecanismos de evasão imunológica e otimizou sua estrutura para resistir a potenciais defesas do corpo. Imagine um arquiteto planejando meticulosamente a construção de um edifício ao longo de muitos anos, fortalecendo os alicerces, aperfeiçoando sistemas de suporte e antecipando possíveis falhas estruturais. Cada etapa é calculada para garantir a longevidade e a estabilidade da construção. Similarmente, o parasita, ao longo dessas décadas, fortaleceu suas cápsulas, desenvolveu uma rede de suprimento interno e possivelmente até mesmo alterou a resposta inflamatória do corpo para evitar a detecção. Essa paciência biológica, essa capacidade de esperar o momento certo para uma manifestação mais agressiva, é uma estratégia de sobrevivência poderosa, demonstrando que a vida, em sua busca por perpetuação, pode operar com uma temporalidade que desafia a percepção humana de urgência. Consequentemente, a falha em intervir precocemente, ao permitir que o parasita utilizasse o tempo para se estabelecer e reprogramar funções vitais, criou um cenário onde a erradicação se tornou uma tarefa hercúlea. Essa dinâmica se assemelha à forma como um pequeno foco de incêndio em uma floresta, se não combatido nas primeiras horas, pode rapidamente se espalhar e consumir vastas áreas, tornando o controle subsequente exponencialmente mais difícil e destrutivo. Ou pense na gestão de um projeto de longo prazo. A negligência em realizar marcos intermediários e avaliação de progresso pode levar a desvios significativos do plano original, exigindo correções drásticas e dispendiosas no final para se aproximar do objetivo. Da mesma forma, a inação diante do caroço permitiu que o parasita solidificasse sua presença, integrando-se de tal forma aos tecidos do hospedeiro que a simples remoção se tornou um ato de desmantelamento complexo, onde cada etapa do processo de cura trazia consigo novos desafios e riscos. Por outro lado, o evento da queda, ao forçar a ruptura das barreiras protetoras do parasita, revelou não apenas sua presença, mas também a complexidade de seu ciclo de vida, que se estendia para além da mera nutrição. A liberação do líquido escuro e viscoso não era apenas um sinal de infecção, mas a manifestação de um estágio reprodutivo ou de dispersão, cujos detalhes ainda eram desconhecidos. Essa exposição súbita de um processo biológico oculto, desencadeada por um evento inesperado, pode ser comparada à descoberta de um fóssil raro, em uma formação rochosa após um deslizamento de terra. O deslizamento, um fenômeno natural, expõe um vestígio do passado que, de outra forma, permaneceria enterrado e inexplorado. Similarmente, o impacto físico da queda atuou como um agente de revelação, desenterrando a verdade biológica que a negligência havia mantido oculta, forçando uma confrontação com um aspecto do parasita que ia além da sua simples existência como um crescimento anormal. Ao contemplarmos a jornada até este ponto, emerge um panorama complexo onde a fragilidade da percepção humana se entrelaça com a tenacidade indomável da vida em suas formas mais inesperadas. A evolução de um incômodo aparentemente insignificante para uma entidade biológica de complexidade assombrosa não foi um evento súbito, mas o resultado de um longo processo, moldado pela complacência e pelo tempo. Essa trajetória, que se desenrolou nas entranhas do corpo, ecoa em diversas outras esferas da existência, onde a falta de atenção a detalhes sutis pode desencadear consequências de proporções monumentais. Refletindo sobre esse percurso,
Percebemos como os fios da negligência, da adaptação implacável e da revelação inesperada se entrelaçam, tecendo uma narrativa que transcende o meramente biológico e toca em aspectos fundamentais da condição humana e das dinâmicas naturais. A forma como a vida, em sua busca incessante por perpetuação, reconfigura o ambiente em que se estabelece, utilizando recursos e até mesmo manipulando processos para garantir sua própria continuidade, serve como um poderoso lembrete de sua força intrínseca. Essa capacidade de adaptação, que se manifestou de maneira tão marcante no caso em tela, é uma característica inerente a todos os sistemas vivos, desde os organismos microscópicos até os ecossistemas mais vastos. Ao observarmos como essa força se manifesta, somos compelidos a reconhecer a necessidade de uma compreensão mais profunda das interconexões que governam o mundo natural e, por extensão, o nosso próprio mundo. O que se desdobrou foi um testemunho silencioso da engenhosidade da natureza, operando sob leis próprias, muitas vezes alheias às convenções e expectativas humanas. À medida que nos aproximamos da conclusão desta narrativa, a convergência das ideias exploradas sugere uma perspectiva ampliada sobre as consequências de nossas ações e omissões. A compreensão de como o tempo, quando não gerido com atenção, pode amplificar problemas latentes, transformando o insignificante em monumental, adquire um novo significado. As diversas manifestações dessa dinâmica, desde a erosão de estruturas até a fragilização de laços sociais, apontam para um padrão subjacente que exige nossa consideração. A trajetória percorrida nos prepara para uma reflexão final sobre o que essas convergências implicam, antecipando a tessitura das conclusões que se avizinham. A jornada que fizemos nos deixou em um ponto de observação privilegiado, de onde podemos discernir os contornos de uma verdade mais ampla. Nesta etapa de transição, é essencial perceber como a exposição abrupta de processos ocultos, desencadeada por eventos fortuitos, molda nossa percepção e nos força a reavaliar o que antes parecia inquestionável. A queda, neste contexto, não foi apenas um incidente físico, mas um momento de ruptura que desvelou uma realidade antes mascarada pela complacência. Essa capacidade de um evento inesperado para catalisar a revelação de verdades latentes é uma constante na experiência humana, seja na esfera pessoal, social ou natural. Ao refletirmos sobre essa dinâmica, somos levados a considerar a importância da vigilância e da abertura para o imprevisto, elementos cruciais para navegar em um mundo onde o que está oculto pode, a qualquer momento, vir à tona, transformando radicalmente nossa compreensão da realidade. A convergência desses elementos nos direciona para um entendimento mais profundo do impacto duradouro de nossas escolhas, se da própria natureza da existência. A saga do caroço, outrora um incômodo discreto, um segredo sussurrado pela carne por mais de 2 décadas, desdobrou-se em um testemunho arrepiante da resiliência macabra da vida e das consequências avassaladoras da negligência. O que começou como uma marca quase imperceptível na pele, ignorada pela rotina e pela complacência, evoluiu para um ecossistema parasítico de complexidade aterradora. A queda, um evento fortuito e banal, agiu como um catalisador inesperado, rompendo as barreiras que a indiferença havia erguido e expondo a verdade oculta em toda a sua crueza. Um ninho de larvas encapsuladas, alimentando-se vorazmente dos músculos e tecidos, um ciclo de vida que se perpetuava nas sombras, tecendo uma realidade paralela dentro do próprio corpo. A perplexidade dos médicos diante dessa manifestação biológica em comum revelou a profundidade do que a curiosidade ignorada pode ocultar, transformando um simples ponto na pele em um portal para o inimaginável. Essa jornada, embora centrada em um drama biológico, ressoa com verdades universais sobre a natureza da existência e a importância da vigilância. A paciência com que o parasita se desenvolveu, utilizando o tempo como um aliado silencioso para fortalecer sua defesa e otimizar sua estratégia de sobrevivência, é um espelho da própria persistência da vida em enfrentar adversidades. A forma como o corpo, em sua complexidade intrínseca, foi reprogramado para servir a um propósito alheio à sua própria saúde, demonstra a capacidade da vida de se adaptar e de encontrar caminhos, mesmo nos cenários mais hostis. A história do caroço, portanto, transcende a mera anedota médica. Ela se torna uma parábola sobre como a falta de atenção a pequenos sinais, a relutância em investigar o que nos incomoda, pode permitir que processos insidiosos se aprofundem, transformando o gerenciável em catastrófico.
A revelação final não reside apenas na descoberta do parasita, mas na compreensão de que o verdadeiro horror não estava apenas na sua presença, mas na permissão implícita que a negligência concedeu ao seu desenvolvimento. O tempo, longe de ser um mero espectador, foi um co-criador ativo nesse drama, permitindo que a vida, em sua forma mais oportunista e implacável, se estabelecesse e prosperasse. A queda serviu apenas para expor o que já estava consolidado, o que já havia se integrado de forma tão profunda que a erradicação se tornou uma batalha árdua. Essa dinâmica nos força a confrontar a ideia de que a inação, em muitos contextos, não é a ausência de ação, mas uma forma de ação em si mesma, uma concessão de espaço e oportunidade para que o indesejado floresça. Assim, a verdadeira prática começa agora, a de cultivar uma curiosidade ativa e uma vigilância constante, não apenas em relação aos sinais que nosso corpo nos envia, mas em todos os aspectos de nossas vidas. A vida, em sua infinita capacidade de adaptação e persistência, nos ensina que o que é ignorado não desaparece, mas se transforma, muitas vezes de maneiras que desafiam nossa compreensão e exigem um preço alto. Que a memória deste caroço sirva como um lembrete perpétuo de que a atenção aos detalhes, a coragem de enfrentar o desconforto e a disposição para investigar o que nos incomoda são os alicerces sobre os quais construímos não apenas a saúde, mas a própria integridade de nossas vidas e comunidades. O que a curiosidade ignorada pode ocultar é um convite para que a curiosidade desperta nos guie, transformando o potencial de horror em um aprendizado profundo e duradouro.